Hoje quem está aqui no estúdio com a gente é o diretor do Hemocentro de Araçatuba e hematologista, né? É o médico especialista em sangue, vamos dizer assim, Dr. Gabriel Cortopassi. Ele está aqui para explicar por que o aumento de casos de dengue provocou um impacto no estoque de sangue no Hemocentro aqui de Araçatuba. Lembrando que o Hemocentro ele é responsável por abastecer 42 cidades da região por meio do SUS. Doutor Gabriel, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, a epidemia da dengue aumentou a demanda por transfusões? Sim, aumentou muito, principalmente a demanda para transfusões de plaquetas. A gente sabe que uma das complicações da infecção pela dengue é a queda das plaquetas, muitas vezes no espectro da dengue hemorrágica. E além da transfusão de plaquetas, aumentou também a demanda para a transfusão de hemácias, que é popularmente conhecida como bolsa de sangue, e do plasma fresco congelado, que é um outro componente também do sangue. Então aumentou a demanda total aí de pedidos de todos os hospitais da região inteira. Como que, é claro, é o médico que vai avaliar isso, mas quais são os casos em que a pessoa precisa, seja das plaquetas ou das hemácias, quando a pessoa contrai dengue? Geralmente são quedas de plaqueta em níveis muito severos, geralmente abaixo de 20 mil por milímetro cúbico. O normal da contagem plaquetária é acima de 150 mil. E na infecção por dengue, a infecção, digamos, leve pela dengue, é normal ocorrer uma queda leve das plaquetas. De 150 mil vai para 120, 110 mil, mas mantendo ali próximo dos 100 mil. Alguns pacientes acabam evoluindo com uma forma que a queda da plaqueta é mais severa, indo abaixo dos 50 mil por milímetro cúbico. Quando está abaixo dos 20 mil, o médico começa a avaliar a necessidade da transfusão de plaquetas, juntamente com se o paciente está realmente sangrando ou não. É uma outra coisa que ele vai avaliar. E pode acontecer a queda das plaquetas sem uma hemorragia? Ou não? Só quando tem a hemorragia? Pode acontecer, sim. Inclusive, o mais frequente é a queda na dengue, é a queda das plaquetas sem um sangramento ativo de fato. A recomendação, geralmente, quando está abaixo de 20 mil, é a internação. Então, o paciente fica internado. Não necessariamente ele irá receber a transfusão de plaquetas, mas deverá ser monitorado diariamente o número das plaquetas. E aí pode ocorrer dele não sangrar e não precisar das plaquetas, mas geralmente o controle ali é diário. Doutor, e tem algum sintoma ou isso a gente só tem como saber fazendo o exame de sangue? Geralmente, a queda das plaquetas de maneira mais severa acontece na dengue com sinais de alarme. Aí é importante a gente falar para a população quais são esses sinais, porque a infecção pelo vírus da dengue pode, desde uma forma assintomática, isso pode acontecer, pessoas que sentem só um mal-estar leve, não notam nem que estão com febre, dura um dia e pronto. Ou às vezes só uma dor de cabeça, né? Só uma dor de cabeça e aí não descobre que ficou com dengue, nem fez exame e melhorou. Então pode, desde uma forma assintomática ou oligossintomática, a um quadro de febre alta, tremores, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações. É o quadro clássico. O que é importante passar são os sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? É uma dor abdominal, dor no abdômen, que não melhora com analgésicos simples, os analgésicos que podem ser tomados na dengue. Lembrando que anti-inflamatório não pode tomar na dengue. Então, por exemplo, dipirona ou paracetamol. Então, uma dor abdominal que não melhora com analgésico. A dipirona e o paracetamol podem ser usados? Podem ser usados. Agora, os outros, por exemplo, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno não pode. Não pode. Naproxeno, nenhum desses pode. Aspirina não pode. Então, está com uma dor abdominal intensa, tomou dipirona, paracetamol, não melhorou, isso é um sinal de alarme. Vômitos que não melhoram com remédio para vômitos por via oral. Então, vômitos refratários.
Sangramentos, e aí pode ser desde pintinhas pelo corpo a sangramento nasal, na gengiva ou até mesmo vômito com sangue. É importante prestar atenção nisso. E hipotensão, a queda da pressão arterial ou a sensação de desmaio ou até mesmo desmaios. Esses sinais de alarme, você precisa realmente, urgente, procurar um atendimento médico. Geralmente, a queda das plaquetas de maneira mais severa ocorre nesses pacientes que estão com sinais de alarme. E aí é feito o hemograma quando ele passa em um atendimento na unidade de saúde. Aí o médico vai avaliar se precisa ou não dessa transfusão das plaquetas. Isso. Se precisa de internação hospitalar, se basta a hidratação com soro, e se precisa ou não da transfusão de plaquetas. Aí, doutor, tem tanta pergunta que eu nem sei qual eu faço primeiro. Mas vamos lá, aproveitando essa deixa da medicação. E quem toma S, porque precisa, por uma questão de tratamento mesmo, toma diariamente, e essa pessoa contraiu dengue e ela não sabia, continuou tomando, que às vezes os sintomas estavam ainda mais um pouco leves, o que ela faz? Olha, existe uma recomendação do Ministério da Saúde o que fazer nessas situações. É um pouco complexo, realmente. A minha orientação aqui é que a pessoa não se automedique, não faça por conta a retirada ou a manutenção da medicação sem a orientação de um atendimento médico. Porque o AS, ele faz o quê? Ele, entre aspas, vamos dizer uma linguagem popular, ele afina o sangue? Isso, popularmente ele afina o sangue, mas qual que é a ação real dele? Ele inibe a ação da plaqueta. E aí, imagina, se você tem uma quantidade de plaqueta que já está baixa e as poucas plaquetas que você tem já não estão funcionantes, porque elas estão sendo inibidas pela medicação. Mas, em contrapartida, por exemplo, um paciente que teve recentemente um infarto e precisou colocar um stent, esse stent, para ele se manter pérvio, aberto, com as coronárias lá livres, ele precisa do uso do AS e de um colega do AS que chama clopidogrel, por exemplo. Então, esse paciente, por exemplo, ele também tem o risco dele parar e ter uma trombose desse stent e ter um novo infarto. Então, veja a complexidade. Tem uma orientação específica do Ministério da Saúde do manejo desses casos. Mas a minha orientação é: não suspenda imediatamente se você já teve AVC, infarto, ou tem algum outro problema de saúde mais sério, uma arritmia cardíaca, válvula no coração, e usa essas medicações que afinam o sangue. Não suspenda imediatamente. É melhor você procurar, no primeiro sinal de que está com suspeita de dengue, um atendimento médico. Aí confirma se está com dengue e pergunte para o médico que está avaliando o seu caso se você mantém ou suspende. Que o médico vai avaliar ali os riscos e benefícios do uso da continuidade do uso dessa medicação, né? Isso depende do nível das plaquetas. E não precisa ser hematologista para você tomar essa conduta. Na cartilha do Ministério da Saúde para o manejo dos casos de dengue tem exatamente essa situação. O que fazer nos pacientes que usam o AS ou usam anticoagulantes, que é um outro remédio que também afina o sangue. Doutor, e quando a pessoa vai doar sangue, a plaqueta é separada, né? Nesse processo ali no hemocentro. Também tem a questão da compatibilidade ou não? Isso é bem importante explicar para a população que quando você doa sangue, a gente retira o que é chamado de sangue total. E aí esse sangue é fracionado lá dentro do hemocentro, no laboratório, em basicamente 3 partes. O concentrado de hemácias, que esse é popularmente conhecido como bolsa de sangue. Esse necessariamente tem que compatibilizar o tipo sanguíneo que todo mundo conhece. A, B, AB, O. Esse precisa da compatibilidade. E os outros 2 hemocomponentes são o plasma fresco congelado, que também geralmente precisa compatibilizar, e a plaqueta. A plaqueta não necessariamente precisa ser ABO idêntica. Então, por exemplo, um paciente com dengue, com
nível de plaquetas muito baixo, do tipo sanguíneo O, ele pode sim receber plaquetas do tipo A. Isso não é um impedimento, e aí tem uma forma do especialista avaliar se dá para ocorrer ou não. Então, é importante explicar isso para a população, porque muitas vezes fala assim, o Hemocentro falou que o meu tipo sanguíneo está com estoque bom. Por exemplo, o AB ou o B, eles estão com estoques razoáveis. Mas não significa, então, que você não deva doar sangue. A gente vai usar suas plaquetas. Estamos usando diariamente dezenas, estamos enviando para os hospitais dezenas de plaquetas, estão sendo solicitadas diariamente. Nosso estoque zera todo dia. Então, é importante quem está ouvindo a gente pode doar sangue que vá doar. Sim, com certeza. Independente do seu tipo sanguíneo, doe sangue. E a gente sabe que sempre está com a baixa de estoque do O, é isso, né? Nesse momento, o Hemocentro de Araçatuba está com um estoque crítico, abaixo do nível seguro para a gente conseguir atender todos os hospitais, do O positivo, O negativo e A negativo. Esses estão críticos. Mas, de uma forma geral, o estoque ele não está bom. Provavelmente pelo mês de férias, que dá uma caída mesmo. Só que agora a demanda aumentou muito. Além das outras doenças que já necessariamente precisam de transfusão, e aqui fazendo um gancho, a gente está no mês de fevereiro. Fevereiro é conhecido como fevereiro laranja. É o mês de conscientização da leucemia, uma doença que muitas vezes requer transfusões de sangue, de hemácia, de plasma, de plaqueta. Então é muito importante a doação de sangue. Você vai estar salvando as doenças que ocorrem no ano inteiro, como por exemplo a leucemia, pacientes com anemia falciforme e nesse momento os com dengue. Doutor, e é importante a gente lembrar também que quando a gente vai fazer a doação de sangue, a gente também pode se cadastrar no banco de medula óssea, né? Sim. Da doação de medula. Isso mesmo. No mesmo momento que você faz a doação de sangue, se você tem entre 18 e 35 anos, a gente com uma agulha só vai fazer a coleta do sangue para a doação e a coleta de 2 tubinhos de sangue a mais para fazer a tipagem da sua medula óssea e enviar essa informação para o REDOME, que é o Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea. E aí você vira um potencial candidato à doação de medula óssea. Que a gente vê muita campanha na internet, principalmente para criança, né, que precisa de doador, às vezes a família ninguém da família é compatível, e eu vi um caso de uma menina esses dias, nem era aqui de Araçatuba, que ela teve vários casos compatíveis, mas teve alguns que não aceitaram a doação, mas talvez ainda por crença, o medo de que isso pode ser muito perigoso. E também teve outros que eles não conseguiram contato com os doadores. Então também é importante manter esse cadastro atualizado. Sim, com certeza. Se você está em dúvida se cadastrou ou não, muitas vezes a pessoa doa pela primeira vez no tiro de guerra. Ela tinha 18 anos na época, ou 17, na verdade 17 não pode, mas ela já tinha 18 anos e hoje já tem 30, 32, ela não sabe se já se cadastrou ou não. Se o celular mudou também, né? Exatamente. Então, você pode entrar no site do REDOME e aí lá tem doador, atualize seu cadastro. E aí lá você vai saber se realmente já tem um cadastro ativo ou não, e aproveita para atualizar o seu número de contato. O principal meio que o REDOME faz para fazer a busca de um contato com o doador é o celular. Se você mudou o celular no momento que você fez o cadastro, a gente já não vai conseguir esse contato. Então, veja, é 1 em 100 mil a chance de você conseguir encontrar uma pessoa 100% compatível à medula óssea com você. É muito mais difícil do que compatibilizar uma bolsa de sangue. E se a pessoa que está precisando do transplante de medula encontrou 1, 2, 3 potenciais 100% com ela e os 3 não conseguiram contato, é apenas uma atualização, você pode estar salvando a vida de uma pessoa, muitas vezes crianças. Muda a história de uma família inteira, né? Doutor, voltando aqui no caso da dengue, o Jonathan, você colocou ali o site do REDOME no ar ou não?
Para quem está no Facebook e depois pelo YouTube pode conferir também, o Jonathan Alves colocou ali, vai colocar aqui para gente o site do Redome, que o doutor acabou de falar aqui. Redome, atualizar cadastro. É muito fácil, é só colocar no Google ali que vai conseguir encontrar ali. Redome, isso de baixo aí, ó. Registro Brasileiro de Doadores Voluntários. redome.inca.gov.br, ó, redome.inca.gov.br. Vai ali, ó, bem na página, primeira página tem do lado direito ali em cima, piscando ali, ó. Ah, não, a Jonathan que tá piscando com o mouse. Mas é laranja, bem, dá para ver bem. Doador, atualize seu cadastro, você que tem até 35 anos de idade. Doutor, e quem, no caso, voltando à dengue, quem teve dengue pode doar sangue? Sim. Se você teve a forma leve da dengue, não precisou de internação, não precisou de transfusão, não foi a dengue hemorrágica, após um mês do início do quadro, você já pode doar sangue. Então, importante, quem teve dengue lá em dezembro ou no iniciozinho de janeiro, já pode doar sangue para salvar as pessoas, ajudar quem está com dengue na forma grave internado. Aquela pessoa que precisou de atendimento médico, de tomar um soro, alguma coisa assim, mas não foi diagnosticado com dengue hemorrágica, mas foi ali várias vezes no pronto-socorro, no pronto-atendimento, tomou um soro, ela também pode? Sim, pode sim, um mês após. E quem tomou a vacina da dengue? Porque a gente sabe que a vacina nos órgãos públicos, né, nas UBSs, nos postos, são para crianças de 10 a 14 anos, eles não são doadores de sangue, mas antes de entrar em falta, a vacina contra a dengue estava disponível na rede particular. E quem tomou essa vacina pode doar sangue também? A vacina da dengue é a vacina de um vírus vivo atenuado. Então, você pode doar sangue após um mês da dose que você recebeu. E quem também não pode, no caso, doar sangue agora? Quem teve algum tipo de doença? Qual é mais fácil a gente falar quem não pode do que quem pode? Acho que é isso, né? De uma forma geral, então, pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em boas condições de saúde, que tenham mais de 51 quilos, podem doar sangue. Basta ir com um documento oficial com foto lá no Hemocentro. Situações comuns de inaptidão, seja uma inaptidão temporária por um período curto ou uma inaptidão definitiva. Uso de medicações. E aí tem inúmeras. O que é mais fácil, se você usa alguma medicação, está na dúvida se pode ou não pode doar sangue, entre em contato com o Hemocentro, pergunte e a gente vai te explicar. Ó, essa medicação pode doar, você pode estar em uso dela e doar sangue, ou se precisar ou não suspender. A outra situação é a anemia, no caso principalmente das mulheres. Muitas mulheres com o fluxo menstrual um pouco mais aumentado chegam e estão com a hemoglobina abaixo do valor mínimo para doação, às vezes até com uma anemia leve. Essas pessoas não podem doar, elas passam por um atendimento médico e uma orientação lá no Hemocentro do que fazer. Mas como ela sabe? Ela já sabe que ela tem anemia ou ela consegue descobrir ali na hora? Não, ela descobre na hora. A gente faz na pré-triagem a medida do valor da hemoglobina e do hematócrito. E se esse valor está abaixo do mínimo seguro para ela doar sangue, aí ela não pode doar e recebe uma orientação do que fazer. Doutor, e quem vai doar sangue precisa estar em jejum, tem que estar alimentado? Qual que é a orientação? Não. A gente orienta não ir em jejum, principalmente se é a primeira vez que você está indo doar. Então, tome um café da manhã leve, se hidrate. O que não pode é almoçar comidas muito gordurosas e ir doar. Então, se você almoçou, espere 2 horas e aí sim, após essas 2 horas, você pode doar sangue. Mas de manhã, não vá em jejum. Coma algo leve, se hidrate, que é muito importante, e vá doar sangue. Em relação à tatuagem, isso pode, não pode? Existe uma crença de que ou não sei se é verdade, né? Se é um mito ou se é verdade, de que quem fez tatuagem não pode doar sangue. Isso existe ou não? A tatuagem, após 1 ano da realização, você pode doar sem problema nenhum. O problema do período muito curto da realização da tatuagem é que
é raro acontecer, né? Mas a tatuagem são microagulhamentos que podem transmitir doenças infecto-contagiosas que são transmissíveis através da doação de sangue. Então, o período de inaptidão é só por isso. Após 1 ano da realização, você já pode doar sem problema nenhum. Doutor, e aproveitando que além de diretor do Hemocentro, você também é hematologista, a pessoa que teve dengue, né? A dengue, ela pode deixar alguma sequela que pode interferir no sangue do paciente, da pessoa a longo prazo, pode causar problemas futuros ou não? Não. Existe também uma crença de que após um quadro de dengue, a pessoa ficou de forma crônica com a plaqueta baixa. Não, isso requer uma avaliação de um hematologista para a investigação. A dengue, o quadro da dengue, dura ali entre 7 a 10 dias no máximo, os sintomas se resolvem e tudo volta ao normal. Não tem nenhuma sequela crônica a longo prazo. Se a pessoa tiver alguma coisa, é um caso muito específico, é exceção. Sim. Certo, Jonathan, tem uma pergunta no Facebook que você me mostrou ali, para a gente já estamos na reta final dessa entrevista. A Rafaela Fumico Cono pergunta, doutor Gabriel, a anemia pode virar linfoma? Isso é uma outra crença de que a anemia pode virar linfoma ou leucemia. Na verdade, a anemia é uma consequência de algo. Então, ela é um sinal de que algo está ocorrendo. A principal causa de anemia é falta de ferro, no mundo inteiro. Então, a anemia, por exemplo, por falta de ferro, não, de maneira nenhuma ela vai virar linfoma ou leucemia. Acontece que quem está com leucemia, e aí novamente aproveitando o fevereiro laranja, falando dos sinais de alerta para a leucemia, quem está com muito cansaço, febre, dor nos ossos, que é dor no corpo, na coluna, e sangramentos, isso é um sinal de alerta que você pode estar evoluindo com um quadro de leucemia. Que, por sinal, os sintomas são muito parecidos com os da dengue, né? Sim, exatamente. E aí você faz um hemograma e está com anemia, mas é uma consequência da leucemia já. Não é que você tinha uma anemia e se transformou em uma leucemia. Não. É apenas um sinal de que algo está ocorrendo. Na grande e inúmera maioria das vezes, não, a anemia não vai virar leucemia. Doutor, então, antes da gente encerrar, vamos reforçar aqui o serviço para quem pode doar sangue, né? Eu já marquei aqui, né? De segunda-feira e quinta-feira, o Hemocentro funciona das 7h30 da manhã ao 12h30. E das 2h30 da tarde às 6 da tarde. Isso de segunda e quinta-feira. Então, de segunda e quinta, quem está escutando a gente hoje é segunda, quem está escutando ao vivo, dá tempo da gente doar. O Jonathan está colocando aqui para quem está acompanhando pelo Facebook. Dá tempo de doar hoje ainda e dá tempo também tanto de manhã quanto à tarde, das 2h30 às 6. Às terças-feiras, quarta e sexta, o Hemocentro funciona apenas na parte da manhã, das 7h30 a 12h30. E aos sábados, das 7 às 11 da manhã, domingo está fechado. O endereço é na Avenida Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação, em Araçatuba. Vou repetir o endereço, Arthur Ferreira da Costa, número 330, no bairro Aviação, Araçatuba. Tem o WhatsApp ali o Instagram do Hemocentro de Araçatuba, é o @Hemocentro de Araçatuba, facinho de achar. Pode mandar mensagem ali, com certeza alguém vai te responder também, tirar uma dúvida. Doutor, e demora muito? Precisa agendar ou eu posso chegar lá simplesmente e já falar, quero doar? Você não precisa de agendamento, você pode chegar lá e doar. O processo como um todo, em um dia habitual, como hoje, por exemplo, que não está cheio, dura menos de 1 hora. A gente fica feliz de não demorar, mas ao mesmo tempo preocupado por saber que não está cheio, né? O ideal seria que a gente falasse, nossa, fui lá, estava tão cheio que eu vou voltar a outro horário. Sim, precisamos de mais doadores, infelizmente. Então, você que está ouvindo a gente, aproveita. Ô, doutor, e também quem doa sangue tem alguns benefícios, né? Tem exames de sangue que são feitos, de doenças, algumas doenças que são feitas também, né? Sim, para todos os que doam sangue, fazemos sorologias para HIV, hepatite B, C, sífilis, HTLV, chagas e malária.
E você tem alguns benefícios em concursos. Algumas pessoas que fazem concurso recebem algum tipo de benefício que eu não sei exatamente se é com pontuação ou algo do tipo, e quem é doador regular. E geralmente servidor público também, né? Sim, também. Ganha Pode o dia. tirar um dia de folga. Então, pessoal, vamos lá doar que está precisando. Doutor Gabriel, muito obrigada. A gente viu aí que tem muito assunto para a gente conversar. Hoje o nosso foco ficou mais aí na doação de sangue, que é um assunto mais urgente. Mas o senhor já fica... Você, né? É muito jovem, vou falar você. É muito competente, mas é jovem. A gente fica aqui já o convite para você voltar outro dia, talvez esse mês ainda, já que é o mês de conscientização da leucemia, para a gente falar mais desse assunto, tirar dúvida, que a gente sabe que também tem muitos mitos que envolvem esses assuntos, e aí o doutor Gabriel já está aqui, fica registrado o convite, a gente vai acertar uma data para ele voltar e tirar mais dúvidas em relação a essa questão de doenças relacionadas ao sangue. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora são